Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia, do quarto ano, professora de ciências. Eu espero que todos estejam bem, seguros com seus familiares. Vocês devem estar brincando, jogando, aproveitando um pouquinho de cada um dentro de casa. Mas devemos também continuar estudando. E para matarmos a saudade, vamos usar esse canal e continuar o nosso conteúdo. Vamos lá? Nós conversamos sobre os biomas. A nossa última aula foi sobre os biomas. Lembra? Vamos retomar um pouquinho. Os biomas, dentro de cada bioma existe uma diversidade de animais e vegetais que interagem entre si. Porém, nessa interação, também é importante falarmos sobre a alimentação. Vocês sabiam que os animais se alimentam? Sim, claro, né? Mas como será que eles fazem isso dentro de um ecossistema? Então vamos lá. A cadeia alimentar, né, ela está dividida em produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e os decompositores. Tá bom, professor, então vamos falar sobre cada um. Os produtores. Quem são os produtores? Os produtores são os vegetais. Por que eles são chamados de produtores? Porque eles produzem o seu próprio alimento através da luz solar. Agora, quem são os consumidores primários? São os herbívoros. Que são herbívoros? Herbívoros são os animais que só se alimentam de plantas. E após os consumidores primários, nós temos os consumidores secundários. Ok, quem são esses secundários? São os animais carnívoros, porém eles se alimentam tanto de herbívoros quanto dos onívoros. Quem são onívoros? Onívoros são os animais que se alimentam de carne e também de vegetal. E nós temos o consumidor terciário. Esse terciário são os carnívoros que se alimentam somente de outros animais carnívoros. Fechando a cadeia alimentar, nós temos os seres decompositores. Quem são esses seres decompositores? Os seres decompositores são os fungos e as bactérias. E qual é a função dele nessa cadeia alimentar, nesse ecossistema? Os seres decompositores, eles decompõem a matéria morta, ou seja, aquele animal, aquele vegetal que acaba morrendo, ele fica lá na terra. A ação dos decompositores, eles decompõem aquela matéria morta, transformam em nutrientes e devolve esses nutrientes para a terra, deixando a terra fértil. A partir disso, nasce outro vegetal e essa cadeia alimentar inicia novamente. Vamos observar aqui agora? Olha só, eu coloquei a cadeia alimentar. Cadeia alimentar inicia pelos produtores, que são os vegetais. São aqueles que produzem o seu próprio alimento através da luz solar. Depois, os consumidores primários, que são os herbívoros, né? São os que se alimentam somente de vegetais. E também nos consumidores primários nós temos o onívoro, que são os animais que se alimentam de vegetais e animais. Depois nós temos os consumidores secundários, são os carnívoros, são os animais que se alimentam de herbívoros e também dos onívoros. Depois nós temos os consumidores terciários, que são os carnívoros. São os carnívoros que se alimentam de outro animal carnívoro. Encerrando aqui a cadeia alimentar, nós temos os decompositores, que são fungos e bactérias. São os seres que decompõem os animais e vegetais mortos. Aqui eu fiz um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre, iniciando pelos produtores, depois o consumidor primário, que no caso aqui é o gafanhoto, que se alimenta somente de vegetais. Depois nós temos o sapo, que ele se alimenta do gafanhoto.
Depois nós temos o gavião, que é o terciário, que se alimenta do sapo. Aí, no caso, quando o gavião morre, os decompositores decompõem a matéria morta desse gavião, deixando a terra fértil novamente para que nasça outro vegetal e assim essa cadeia alimentar se completa. Agora, vocês sabiam que também existe a cadeia alimentar aquática? Sim, a cadeia alimentar aquática. Dentro do mar também existe uma cadeia alimentar. Olha só, vou deixar essa dica de curiosidade, esse desafio, na verdade, um desafio para que vocês façam uma cadeia alimentar aquática. Após o vídeo, vocês vão ter como acessar um link e um exercício, né? Para que vocês possam fazer essa cadeia alimentar e outros exercícios referente à nossa aulinha de hoje sobre a cadeia alimentar. Um beijo, bom trabalho, faça com calma, com atenção e a gente se vê. Até mais.